O atual governo pretende recuperar o ensino moral e cívico nas escolas, quer crianças enfileiradas, com a bandeira levantando, com a mão no peito cantando o hino nacional, quer louvar os heróis da pátria. Quem se lembra dessa história? Segundo essa concepção, os índios não têm história. E tudo na história do Brasil começa com a chegada dos portugueses. Essa perspectiva da história é uma história de heróis. É uma história linear, evolutiva, cronológica. Essa perspectiva da história começou a ser construída na segunda metade do século XIX, num casamento interessante entre a história, a literatura e a pintura. Quem aqui não se lembra do quadro do Vitor Meirelles, O Descobrimento do Brasil, que estava estampado em todos os livros didáticos de uns anos atrás. Nessa imagem do descobrimento, produzida mais de 300 anos depois, índios e portugueses aparecem num encontro harmônico e os índios saem das sombras para serem iluminados pela cruz e serem inseridos numa ideia de civilização. Na ditadura de Getúlio Vargas, no Estado Novo, essa história precisava ser contada nas escolas e passou a utilizar um recurso novo, que era o cinema. Então, o Ministério da Educação encomendou ao cineasta Humberto Mauro o filme O Descobrimento do Brasil. Inspirado naquele quadro do Vitor Meirelles, inclusive é possível identificar um frame que é exatamente a reprodução do quadro, e ambos eram inspirados na carta do Pero Vaz de Caminha, que, curiosamente, só foi publicada pela primeira vez em 1800 e alguma coisa, para se transformar, então, também nessa certidão de nascimento do Brasil. Nessas imagens do descobrimento, é como se o Brasil já estivesse pronto ali. O português se encontra com o índio preferencialmente morre na praia, e o português, transmutado em brasileiro, põe a mão no peito e canta o hino nacional. Como se o Brasil estivesse pronto ali, com seu território, a sua nacionalidade, tal como foi construído, na verdade, muito tempo depois. A letra do hino, aliás, escrita pelo Osório Duque Estrada, ela virou o hino nacional do Brasil por um decreto presidencial de 1922, ou seja, mais de 100 anos depois da independência do Brasil. Aliás, esse é o segundo grande marco da história do Brasil que é recriada e construída por essa história, que é a independência. A imagem transformar a independência num evento heróico. E, novamente, a gente tem uma construção na pintura e depois no cinema. Então, ignorando ou esquecendo que em 1822 não havia nacionalismo, não havia patriotismo. Esquecendo também que Dom Pedro era filho do rei de Portugal. E, por fim, construindo uma imagem heróica que não corresponde ao evento em si. Então, o Dom Pedro I, naquele dia, voltava de Santos, em cima de um burrico, com problemas gastrointestinais e com uma comitiva muito humilde. Aí, então, a arte precisa produzir o evento histórico, o evento do nascimento da pátria. Então vai lá o Pedro Américo e pinta aquele Dom Pedro no centro, com um grande cavalo, um cavalo majestoso, cercado de nobres também, com belíssimos cavalos, e os dragões de Minas, paramentados, que até hoje é a roupa oficial dos desfiles de 7 de setembro. E onde está o povo nessa imagem? O povo é aquele sujeito que empuxa um carro de boi e observa de longe, um pouco espantado, aquela cena. Essa imagem do Pedro Américo, produzida pelo Pedro Américo, Independência ou Morte, também foi reproduzida no cinema. É possível reconhecer no filme Independência ou Morte, homônimo do quadro,
do diretor Carlos Coimbra, feito em plena ditadura, em 1972, também é possível reconhecer o frame do quadro do Pedro Américo. Dom Pedro foi interpretado pelo maior galã da época, o Tarcísio Meira. No filme, então, o Tarcísio Meira aparece no centro, levanta sua espada. Pela minha honra, pelo meu Deus, eu juro promover a independência do Brasil. No discurso de posse do Ministério das Relações Exteriores, o ministro Ernesto Araújo falou que viu esse filme com Tarcísio Meira quando ele tinha 5 anos no cinema. E ficou extremamente emocionado, tocado, porque para ele aquilo era o símbolo da nação grande, do Brasil potência, do Brasil que dá certo. Uma outra evidência de que a transição para a democracia foi incompleta está presente nas próprias notas do real, né, e nas moedas do real, né, na criação do real. Então, o ministro da Fazenda, né, ex-marxista, professor universitário, reproduziu a mesma história cronológica e linear nessas moedas. Então, 1 centavo, o descobrimento do Brasil, Pedro Álvares Cabral. 5 centavos, Tiradentes, o mártir da independência. 10 centavos, Dom Pedro I, igualzinho, com sua espada em cima do cavalo, proclamando a independência do Brasil. 25 centavos, Marechal Deodoro, a proclamação da República, que foi um golpe militar, que também todos sabem. 50 centavos, o Barão do Rio Branco, e o real como uma sagração do real e da nova era. Mesmo então na democracia, e mesmo com um ministro e depois presidente sociólogo, se reproduz uma história que é uma história de heróis, uma história que exclui o povo. E nós precisamos nos perguntar se é essa história que a gente vai contar. A gente vai recuperar essa história? O Brasil só pode dar certo com uma história de heróis e sem povo? É essa história que queremos contar aos nossos alunos, aos nossos filhos, etc. Não é possível escrever uma outra história em que o povo participe, em que as pessoas estejam engajadas na construção de um país e que seja possível também reconhecer as violências e contradições que a história sempre tem? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, faça seu comentário e baixe o aplicativo.